Então, pensando em locais de parto, nós temos 3 ambientes de possibilidades para que o parto aconteça atualmente, e são esses locais: o hospital, um centro de parto normal ou o domicílio da mulher. Ao longo dos últimos anos, né, a gente tem crescente o número de partos acontecendo no ambiente hospitalar. Então, hoje, o intuitivo de toda a sociedade é pensar no local de parto dentro da instituição hospitalar. Mas não é a única possibilidade segura, com recursos que a tecnologia trouxe pra gente, que os avanços da medicina trouxe pra gente. Então eu vou falar um pouquinho desses 3 ambientes. Primeiro local é hospital. Então, a instituição hospitalar é aquele local onde nós temos infraestrutura e manejo técnico, manejo de equipe. Então, ali você vai ter toda a equipe profissional, desde técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, anestesistas, pediatras. Setores de baixa complexidade, como uma sala de parto normal, um centro cirúrgico, até uma UTI materna, uma UTI neonatal. E por esse contexto de toda essa infraestrutura, a principal indicação de um parto hospitalar é a gravidez que tem algum risco. Uma mulher que durante a gestação tem alguma complicação ou alguma situação especial, o local de escolha, o local mais indicado para que esse parto aconteça é a instituição hospitalar, justamente por causa de toda essa infraestrutura. Mas aquela mulher que teve uma gestação de baixo risco, fez um pré-natal com todos os exames normais, com nenhuma alteração, ela pode optar por algumas outras alternativas de locais de parto que são pouco conhecidas ainda, né, na nossa atualidade, que é o parto extra-hospitalar em um centro de parto normal ou na própria casa da família. Antigamente, nós tínhamos os partos extra-hospitalares acontecendo em casa, em um contexto diferente do que nós temos hoje. Então, antigamente, antes desse processo da hospitalização do parto, nós tínhamos os partos domiciliares, porque era o local que se tinha para parir. E nós não tínhamos também os recursos que nós temos hoje, e nem a qualidade de pré-natal que nós temos hoje. Então, muitas vezes as pessoas se questionam se esse parto extra-hospitalar não é um retrocesso. Nossa, mas antigamente era assim, aí a gente conseguiu avançar para a instituição hospitalar e agora a gente vai andar para trás, né? Não é isso. O que se compreendeu é que existe um quadro de saúde, um nível de assistência que pode ser prestado fora do hospital, mantendo toda a segurança. Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro do contexto do parto extra-hospitalar, a gente passa por um processo de elegibilidade, em primeiro lugar, que é a gestação de baixo risco e o trabalho de parto espontâneo, que é um trabalho de parto espontâneo, aquele que inicia naturalmente, ele não passa por um processo de indução, e um parto de evolução natural, ou seja, ele não passa por nenhuma medicalização, nenhuma indução ou manejo para que ele aconteça. É o parto como a natureza fez para que deveria acontecer. Nesse contexto, a equipe de assistência tem os recursos para monitorar esse parto, verificando se a segurança está mantida, e materiais de manejo em casos de intercorrências, que são as intercorrências que podem acontecer em todas as gestações. Quando a gente fala de um parto espontâneo, de evolução natural, a probabilidade de uma intercorrência ela é menor do que num contexto de um parto induzido, ou que já tem uma complicação prévia gestacional. Então, a gente já fala de uma probabilidade de intercorrência menor. Diante dessa intercorrência, os recursos, né, as medicações, as técnicas, os protocolos a serem seguidos, eles podem ser seguidos mesmo em ambiente extra-hospitalar. E o outro ponto de segurança para o parto extra-hospitalar é o planejamento do plano B. Então, só é um parto extra-hospitalar planejado se eu tenho um plano B bem estruturado.
O que isso quer dizer? Quer dizer que diante de uma intercorrência, diante de alguma coisa que saiu da normalidade, eu consigo proceder à transferência dessa mulher para ambiente hospitalar com assistência garantida de forma segura. Então, pensar em um parto extra-hospitalar num local onde eu não tenho recurso de plano B, já não passa a ser um parto domiciliar ou um parto num centro de parto normal, planejado dentro dos critérios de segurança, porque a transferência ela faz parte do planejamento. E aí, diferenciando um pouco, né, desses dois ambientes, que é o centro de parto normal e o domicílio da mulher. O centro de parto normal, ele é também uma instituição, ele funciona com enfermeiras obstetras. Aqui em Brasília nós temos a Luz de Candeeiro como a primeira casa de parto particular e temos também a casa de parto pública do SUS, que também funciona com enfermeiras obstetras. A CPN tem um planejamento de transferência contando com uma ambulância e um hospital de contrarreferência. Então é um hospital que sabe que receberá as transferências daquela instituição. Então a gente tem fechado todo o fluxograma de cuidado dessa mulher. E o contexto de parto domiciliar, ele normalmente acontece com profissionais autônomos, normalmente enfermeiras, tem médicos que também atendem parto domiciliar, existem parteiras na tradição que trabalham com parto domiciliar e já é um processo de vinculação particular da mulher com o profissional, não permeia uma instituição. Então a mulher contrata um profissional que vai na casa dela e presta essa assistência. Então, atualmente, a Luz de Candeeiro trabalha com assistência a parto na CPN, que é o nosso centro de parto normal, e hospitalar. Nossa equipe ela é composta por enfermeiras obstetras e médicos obstetras. Então, diante da necessidade de uma transferência, a mulher ela segue sendo cuidada pela mesma equipe, com a mesma filosofia, sendo transferida pelas enfermeiras que estavam na assistência e sendo recebida na instituição hospitalar pelos médicos que estavam na assistência.